Olá galera, esse é o Cinetrio e nós somos Irmãos Elias e hoje estamos aqui para falar do filme Rua Cloverfield 10, que é um filme muito recente, que teve bastante propaganda, uma propaganda de muito suspense, e nós vamos comentar um pouquinho aqui, espero que vocês nos acompanhem. Daniele, você vai falar alguma coisa sobre os créditos do filme? Os créditos? Os atores, quem é o diretor, algumas informações do filme para continuarmos. Falo sim. O filme, bom, ele começou com esse suspense todo, é um filme que teve pouquíssimo, na verdade eles conseguiram guardar segredo sobre a produção e sobre, na verdade, a existência desse filme até 2 meses antes do filme ser lançado, que foi quando realmente eles começaram a colocar o trailer. Eles, o J.J. Abrams, que é o produtor desse filme, que acaba de fazer o Star Wars, enfim, é um cara que faz mais série, fez Lost, mas enfim... Exato. E aí ele colocou em algum, na verdade no trailer de algum outro filme que eu não me recordo agora qual era, então teve todo um suspense para que esse filme não fosse comentado, para que mantivesse aquele clima que o filme acaba criando. E eu não sei vocês, mas eu acho que faz com uma certa competência. Independente de algumas coisas que a gente vai trazer, da nossa opinião e etc., o filme ele gera um suspense, um mal-estar, um desconforto da gente não saber o que está rolando. Sim, exato. E ele consegue fazer isso de forma bastante eficiente. Sim. Ele consegue. O que acontece é que é um problema, né? Esse sigilo todo é um problema, porque... Eu não acho um problema. Porque ele nos joga a expectativa lá em cima. Não e jogou quando você nada, vai porque ver eu não o filme, sabia desse filme, não tava esperando, não tinha interesse em assistir. Quando vi o trailer não entendi nada, porque era um trailer super curto, um povo que eu não tava entendendo se aquilo era humor. Quando eu vi o John Goodman, que fez o Fred Flintstone, Sim. coitado, o rapaz... ele é coadjuvante, ele é de comédia, né? Então, ele tem feito bastante drama. Ele fez Argo, que assim, foi um filme que foi aclamado. Ele fez o Trumbo, ele tá no Trumbo. Ele tem feito alguns filmes, assim. E, aliás, ele estabeleceu a carreira dele também em drama, mas a gente conhece o Fred Flintstone. Coitado, judiação. Mas ele tá muito bem nesse drama. Tá super bem. E quando eu vi, eu achei por um instante que o filme seria uma comédia, eu não entendi que estavam jogando um joguinho, de repente a moça sai correndo, e eu fiquei com uma impressão, assim, o que é isso? E eu acho que foi isso realmente que levou o filme, foi uma produção pequena até, não precisou de tanto, precisou das cenas finais, né? Spoiler aí. Mas... Nós vamos falar com spoiler, certo? Com spoiler. Então olha só, não gente. tem como não falar do filme, não tem como falar do Nós filme. falaremos sobre a história do filme e não faremos propriamente um comentário técnico, É, né? não. Da direção de É muito a arte. nossa opinião ali. mesmo. Nós vamos falar com muitos spoilers, então revelaremos o final do filme. Se alguém não quiser, a hora é essa. Exatamente. Claro. Enfim, tem uma coisa que é curiosa, eu li há pouco até, inclusive. Esse filme, o J.J. Abrams comprou esse roteiro. Fica um pouquinho pra trás pra ver o posto. Tá bom. O J.J. Abrams, ele comprou esse roteiro, que não tinha nada a ver com a história do Cloverfield, chamava The Cellar, que pode ser o porão, enfim, um espaço que fica abaixo do nível térreo. E ele comprou e foi adaptando com um time de roteiristas até chegar naquele finalzinho onde vai ficar. Porque não precisaria necessariamente fazer parte da série do Cloverfield. Mas como ele tem um pezinho na ficção científica e o J.J. Abrams, ele acabou trazendo isso para a produtora dele e deve sair depois um próximo filme que nada tem a ver com aquele primeiro, que acho que é de 2008. Não me lembro. 2008. Cloverfield Monstro. O Monstro, que é um filme Não daquele lembro, tradicional, câmera na mão, que tanto já encheu o nosso saco, não sei de vocês, eu não aguento mais filme na E que é primeira péssimo pessoa. lá, Cloverfield 1. Mas você sabe quem que É matou péssimo. o filme na câmera, o filme de terror, de suspense, com a câmera na mão, na primeira pessoa? Quarentena. Não.
foi o Atividade Paranormal, porque eles lançaram 1, 2, 3, 17 com a câmera na mão e ninguém aguenta mais ver essa merda, né? Pensei que fosse o Doom com o Dwayne Johnson. Não é câmera na mão. Que filme é esse? Não, esse É igual o jogo, sabe? Não, é primeira pessoa, não é câmera na mão, é primeira pessoa, é diferente. Câmera na mão é se filmando. Sim, mas mas é primeira primeira pessoa. pessoa. Que Mas- já deu. Então, assim, esse Não, filme mas se ele você, não assistir, se você assistirem O Lutador, ele não é uma câmera na mão, mas é uma filmagem diferente em terceira pessoa com o Mickey Rourke. E é muito competente. Qual filme? O Lutador. Ah, eu adorei esse Esse filme é filme. ótimo. É o que ele trabalhava no mercado, não é? É, que Não ele é a Luísa era... Tomei, a mulher? É. Gente, Cloverfield. deixa eu só dar um crédito aqui pro filme, que eu não sei. O diretor do filme... Dá um crédito pro Júnior, a ele estrela assistiu desse esse filme. a Dá um crédito estrela- pro Júnior. A estrela desse filme é o J.J. Abrams, não tem jeito, ele montou em cima do filme. Mas assim, o diretor, eu não conheço, não vi nada desse cara. Fala o vou nome falar aí, fala o nome aí. Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg. Não. Eu conheço muitos Eu não trabalhos desse conheço cara. nada. A Conheço muitos mocinha do trabalhos. filme, que é a Mary Elizabeth Winstead, nunca vi mais gorda na vida. Pra não dizer que nunca vi nada dela. Depois que eu assisti o Cloverfield, eu assisti um filme que tá no Netflix, Depois da que manhã. se chama O Espetacular Agora. E tem a Brie Larson, que acaba de ganhar Oscar com o Quarto de Jack. Tem um elenco mega. Tem a menina do A Culpa é das Estrelas, que também fez o Insurgente. Tem o menino do Whiplash, que também fez o Quarteto Fantástico. E ela é a irmã do rapaz. E o menino que faz o Emmett, que se chama John Gallagher Jr., eu nunca vi esse Eu homem. não conheci. Mas a moça, ao público masculino, a moça é maravilhosa. Ela é bonita mesmo. não, Ela meia é bonita. boca. Ela é Maravilhosa. bonita. Meia boca pra pessoas que têm um gosto assim mais Marion Cotillard, mais Eva Green. Não, Ela é bonita. Ela é O bonita. que você achou do filme Cloverfield? O Cloverfield. O Cloverfield eu achei... Rua Cloverfield 10, né? Não, já acabei, que eu não tenho mais nada pra falar. Tá. Eu achei esse filme muito ruim. Você achou muito ruim? Achei muito ruim. Ele tem grandes problemas, na minha opinião, tá? Claro, se você está falando. Ele nunca... Não, eu poderia ter a pretensão de falar que o que eu acho é, entendeu? Mas eu não falo isso. Ele tem muitos problemas em... Quando você acha que ele vai te dar aquilo que você espera, ele não te dá. Ele não... Em todo o personagem do John Goodman, como é que é o nome dele no filme? Eu até esqueci o nome dele no filme. Freddy Flintstone. Howard. O Howard. O personagem dele ele é muito mal construído e ele não requer explicação nenhuma. Eu não vou falar, eles estão com spoiler aqui, mas eu não vou falar. Você não entende os motivos dele. Nós não sabemos até que ponto ele sabia ou não da catástrofe. Não é verdade isso que você está falando. Não é verdade. Não, o personagem dele sabe exatamente o que está Não, acontecendo. mas Nós sabia fomos colocados numa Ele situação sabia de do pó. suspense em que a Alerta de gente não spoiler. sabe se confia nele. Ele sabia de um pó, exatamente. E esse... Não, mas isso não é um problema do filme. Isso não é ruim. Isso é a condição do Não, filme. não, Ele então, sabe então, muito bem o que está exatamente. acontecendo. Nós Ele não somos sabe tão colocados... bem, porque Não, ele não. parece, se eu não me engano, Não, ele já sabe tem alguns o que está discos do acontecendo. filme, se eu não Ele me fala engano. da radiação. Ele sabe não fala Peraí, de um ataque soviético, um ataque russo. Ele fala de várias especulações. Acontece, é esse, Não, mas é é esse o porque ele problema. se interessa pelo assunto. Eu não culpo, eu não tô reclamando do clima de suspense, de não falar o que ele queria. Mas como o final ele se perde tanto do filme inteiro, acaba que o filme ele é um filme dramático de suspense e no final ele vira um filme bobo de ação, sem explicação nenhuma, entendeu? Essa é a grande problemática. A mudança de clima num final tão drástico, que ele se perde tanto. E a cena final da menina, né? É algo tão... Quando ela... Eu vou falar, vai dar spoiler mesmo? Pode falar à vontade aqui? Pode falar o que você quiser. Na cena final, ela vira uma guerreira, né? Uma menina que tava pra casar, prestes a casar. Eu tenho uma coisa pra falar disso. O rapaz que é o noivo dela, que só aparece a voz, que é o Ben, é o Bradley Cooper. Ele, Que tá proibido de fazer filmes sem chamar o Bradley É Cooper. verdade. Eu li no... daqui a pouco a fase dele acaba. Eu esqueci Isso morre dele. pela fase Eu dele. esqueci dele. Aquele menino Jeremy. O não sei Legolas, o do... Jeremy Irons. Não é Jeremy Jeremy Irons. Irons. Morgan Freeman. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Cloverfield. Posso falar? Calma, deixa eu concluir. Conclui. Essa cena mostra que o filme não tem comprometimento nenhum
com a nossa... com o nosso discernimento de saber o que é possível e não. Você tá falando do coquetel Molotov? Exatamente. Não só isso. A atitude dela na cena final, né? Ela virou uma guerreira no final. Mas ela era uma uma garota pessoa sob indefesa. pressão ali, que já sobreviveu até aquele ponto, que teve todas as Daniele, informações tão rapidamente. Daniele, sob talvez pressão. o corpo, nós- ali numa injeção de adrenalina, acabe tendo algumas reações. Aquele coquetel é impossível. Aquilo Então, ali é E impossível. eu não tô falando do coquetel em si, tô falando da atitude dela mesmo. Nós fazemos coisas extraordinárias sob pressão quando a gente não consegue pagar alguma conta e se inspira pra pagar, entendeu? Pra correr É atrás totalmente disso. diferente, Agora, né? aquela pressão que ela Você estava nunca precisou sentindo... correr da morte. Você nunca precisou. É diferente. É outro tipo de pressão. Bom, eu fui assistir esse filme pela competência aí da produção. Eu não sabia que era a continuação do Cloverfield Monstro. Se eu soubesse, talvez eu nem teria ido. Nem teria concordado em fazer esse programa, nem teria assinado com eles de fazer esse programa. Tô brincando. Mas o filme, pra mim, ele é péssimo. Eu saí muito insatisfeito do cinema. Demais, demais. Sério. Bom, eu vi esse filme como... Eu não vou me alongar muito, até porque eles já falaram bastante. Eu vi Eu esse... não falei nada ainda. Não falou nada ainda? Nada. Então tá bom, então eu vou falar bem rapidinho. Eu vi esse filme como dois filmes diferentes dentro de um só. Eu achei inicialmente aquele suspense bacana, bem bacana mesmo. Suspense de não saber se o personagem, o John Goodman. o John Goodman, ele era realmente alguém bem intencionado ou mal intencionado. Algumas provas são colocadas durante o filme, num cenário bastante enxugado, um cenário bem pequenininho, que às Que vezes... é ótimo. Ótimo, que às vezes parece bem aconchegante, às vezes parece bem claustrofóbico, às vezes parece que eles estão em casas diferentes, onde eles podem fazer planos. O bunker. Num bunker, a menina e o mocinho, É, e às vezes parece que eles estão totalmente espionados pelo chefão da casa e tal. Então acho que realmente o cenário é muito legal. E quando sai dessa fase do filme e parte pra fora, onde a menina vai vir a conhecer o Cloverfield, o monstro, aí realmente o filme eu também não gostei. Perde o tom da seriedade, o tom do suspense, e passa a ser um tom mais... A menina vira guerreira, independente de se justifica ou não. Se isso justifica ou não, ela ser guerreira porque está na beira da morte, eu também não gostei. Ela faz piada durante o momento ali, eu achei que fica um tom ruim, eu não gostei. Oh, give me a break. Então, pois é. Eu não sei se ela give me a break. Não, ela fala... Ela fala... Oh, please. You've got to be kidding me. Sabe, fica um tom que eu não gosto. Eu achei que o tom deveria continuar sendo mais sério, mas enfim, é um tom que eu não gosto somente, nada que venha influenciar demais no filme. O que eu não gostei do filme foi a falta de explicação de algumas coisas. Por exemplo, o cara, a princípio, ele parece ser um super protetor com ela, e depois ele parece ser um pedófilo, depois ele parece ser somente um psicopata que perdeu a filha e quer substituir a filha dele por algum motivo. Só que ele só quer isso. Em qual momento que ele teve a menina anterior nos braços dele para fazer substituir a filha dele? Qual que era a história que ele contava? Porque nesse momento ele conta uma história, só que a história realmente está acontecendo. Lá fora está tendo um atentado alienígena. Eu entendi que ele simplesmente sequestrou aquela menina. Está tendo uma evasão alienígena lá Não fora dá pra agora. saber, Então ele sequestrou a menina de agora, a atriz principal do filme, só que esse sequestro ele se justifica porque de fato ele é bem intencionado e tem um ataque alienígena acontecendo lá fora. Ou ele bateu mesmo. Na anterior, mas tinha um ataque, teve o Cloverfield, sim. Então o ataque estava acontecendo. No passado, eu não sei se ele tinha uma menina também que ele guardava no bunker, que era em tese a filha dele, que ele estava substituindo a filha dele. Não dá pra saber o que acontece, e isso me faz falta no filme. Fora isso, o filme eu achei um filme mais ou menos. Não é um filme que eu vou ver de novo, não é um filme que me interessou muito enquanto história de monstro, somente enquanto a história da prisão ali, da suspense, se estava acontecendo o atentado ou não. Quando eu vi que estava acontecendo, o filme podia acabar ali, não ter monstro nenhum, seria bacana. Um ataque, eles iam ficar ali e falar, 2 anos se passaram e eles sobreviveram no bunker de um homem que se preparou. Bacana, acabou o filme. Eu concordo plenamente com você, Se seria outro filme, seria outro Se o filme. que acontecesse, eu não entendi. Se não tivesse o monstro. Ah, Entendeu? Fica o suspense de se está acontecendo um sequestro, se está acontecendo uma proteção de fato. O filme depois constataram que estava acontecendo um ataque ali fora, podia ser alienígena, podia ser qualquer coisa, nem mostrasse, parava por ali e mostrava que ele realmente era bem intencionado. Eu gostaria do filme dessa forma. Eu odiei aquele Cloverfield, aquela lutinha final, a menina indo depois para uma outra cidade onde estava acontecendo, onde precisavam de ajuda, ela engata a marcha e
Houston. Tipo assim, Ali eu não gostei. Rick Grimes. Ela virou Rick Grimes da noite pro dia. Ali Né? realmente ficou devendo. Pra mim é isso, gente. O filme pra mim é fraco também. É suspense legal, enquanto o final pra mim vai estragar o filme. Mas você não pode que é a mesma coisa? É o mesmo filme. Concordo. É o mesmo filme. Concordo. Por isso que eu nunca mais vejo, já falei, nunca mais Esse vejo. clima acaba com o filme. Essa mudança de clima... Esse finalzinho eu também concordo, eu não gostei, não é o tipo de filme que me atrai, mas eu tenho que dar um crédito pra produção desse filme, porque o suspense criado, e eu não sinto dúvida nenhuma, não fiquei com dúvida nenhuma, aliás, vamos falar disso claramente, que eu acho que mais pessoas devem ter tido essa dúvida. Pra mim, o que acontece? Está sim acontecendo o ataque alienígena, ele bate sem querer, aquela história que ele contou pra ela, de que ele bate sem querer no carro dele, porque ele ficou desesperado, porque ele se preparou a vida inteira pra esse momento. E aí estava acontecendo, ele saiu dirigindo que nem um louco, acabou batendo no carro dela, ficou com dó e a levou pra casa. Só que este cara é um cara que já tinha um distúrbio, ele, por conta de uma separação, que nós não sabemos o motivo, a filha dele acabou ficando com a mãe, acabou se afastando dele, disse ele que a mãe envenenava a menina, não sabemos qual era a real situação. Ele parecia ser um cara bastante problemático, psicologicamente falando, então não sabemos qual o motivo dessa filha não estar com ele. E ele, de fato, apenas projetava a filha nessas moças. Pra mim isso ficou claro com sinais de inocência. Ele não conseguiu no jogo falar que ela era uma mulher, ele falou menina. Ele colocava a roupa da filha nessas moças, porque quando vem a foto, a outra menina, que em teoria foi sequestrada, que é uma menina anterior, que o Emmett inclusive conhecia, da escola, sei lá, do bairro, Da escola. E desmentiu ele. Então, falou, mas essa não é a filha dele, essa é outra menina que desapareceu, inclusive. E tinha aquele help da menina, que se o acidente aconteceu no dia que ele levou a moça, aquele help não tinha razão de ser. Eu preciso te interromper só um minutinho nisso que você está falando. Claro, É nisso que você está falando. É exatamente isso que me irrita. Você falou aqui, aparentemente o primeiro foi um sequestro. Mas olha só, o de agora, você falou, o primeiro aparentemente foi um sequestro. O de agora, eu acredito que ele bateu inocentemente no carro da menina. Eu gosto do filme Não Me Dá Tudo. Nossa, eu odeio gosto, porque faz parte desse suspense. Eu odeio isso. Nós estamos falando de um filme que nós não sabemos da existência até 2 meses do lançamento. Aí a gente não, o trailer não te diz absolutamente nada. A gente não sabe se a moça está sendo protegida ou se ela está sendo sequestrada. Ou seja, são duas possibilidades absolutamente distintas. Ou o cara tá sendo muito bacana, ou ele tá sendo um belíssimo do filho da puta, não tá acontecendo absolutamente nada. Aí tinha a possibilidade de ele ter batido no carro dela de propósito, porque ele é um cara doente e poderia estuprá-la. Depois a gente começa a perceber nuances de infantilidade, de que ele queria que a menina fosse preservada. Inclusive os ciúmes dele, do Emmett com a menina. Como é que chama essa menina mesmo, gente? Michelle. Isso mostra que ele tinha uma coisa meio paternal, realmente, por essa moça. Pra mim, não ficou dúvida nenhuma. Nenhuma. E no passado, aquele help, aquele pedido de socorro. Ele sequestrou aquela menina sequestrada sem um cenário alienígena, estava apenas sequestrada, tentou fugir de lá e tudo indica que ele matou essa moça. Isso não te incomoda. Não, ele matou. Isso não me incomoda. Isso não te coloca. Pra mim faz parte do cenário de suspense que o filme quis criar e que eu achei que foi bem sucedido. Gosto do filme? Não. Quero assistir de novo? Não. Mas eu não sinto falta de nada. Não tem nenhuma explicação. Pra mim isso estava claro. Eu me expressei um pouquinho mal. Não é que eu também não gosto dele me dar certas coisas. É que é exatamente... Você é o tal que não gosta de nada, eu não gosto. Eu gosto do suspense criado em volta. No filme, ao decorrer do filme eu tava, puta, mas... E eu até comentava com o Júnior, eu falei, vai ter mesmo uma epidemia. Lembra que a gente comentava? Porque nós já sabíamos que o filme era uma grande cilada o tempo inteiro. Desde Mas eu pensei em várias coisas. Eu pensei que o Emmett era o amiguinho dele, tava a gente junto fica matando várias coisas. Eu pensei que a vizinha eu também tava cheguei a pensar. Com ele. Depois, quando eles estavam vivendo em família, que ele sai dançando, ele coloca uma música no jukebox e sai dançando, eu falei, meu, esse cara é um coitado. Então, eu também achei. É isso que pra mim que é o grande pecado desse filme, é o grande erro. Eu não acho que eles tentam falando dele há tanto tempo. Não é isso. Não, ele tenta tanto desviar o foco do que é a história Cloverfield que nós conhecemos há tempos, que ele se perde, fica um filme sem pé nem cabeça, fica um filme sem explicação, fica um filme bosta. E o personagem do Howard, que era o grande potencial do filme,
Pra mim, eu queria ver um cara. Eu queria ver realmente ele, um homem bem intencionado, eu só o vi como pedófilo. Em todos os momentos ele me remetia à pedofilia. Pra mim, remetia. Levava a gente pra Olha só, o fato de você não saber se ele matou a menina passada. Mas ele não precisa ser pedófilo, porque ele matou, ele pode ser assassino. Sim, nos leva a acreditar que a próxima menina. Nós não Ele tá louco pra se livrar do cara. Na primeira oportunidade, ele mata o cara a sangue frio. E ele, no futuro, ele escravizaria aquela menina também. O filme não te fala isso. Com certeza. E é isso que eu odeio. Eu fui ver Garota Dinamarquesa, eu pensei que a Garota Dinamarquesa fosse a Alicia Vikander. Eu não li nada a respeito, eu fui ver no escuro. Eu vou sempre ver filme no escuro. Essa foi a cereja do bolo. Eu vou sempre ver filme no escuro. Então você fala assim, pô, mas o cinema, a produção teve um cuidado, eu prefiro não ver sinopse. Eu prefiro não ver trailer. Eu também. Aliás, eu mandei o trailer pra ele do Regresso, eu quase apanhei. Gente, saiu foto do Ed Redmayne de Garota. Tudo bem, mas eu preferi não olhar. O Regresso, eu marquei ele num trailer do Regresso, eu quase que apanhei no Facebook, lá apareceu. Pô, eu fui vendo escuro. Então, todo filme eu quero ver no escuro. Agora, o personagem do Howard era o grande potencial até então no filme, porque depois o Howard é um bosta. Ele é qualquer humano normal que vai ser... Ele não é um humano normal, ele é uma pessoa extremamente desequilibrada, um assassino, e o que o Você Júnior não falou sabe, tem você sentido. não sabe. Ele, numa E se ele te morar no psicológico? acabou. futuro a menina tá secretária. Exatamente, tá secretária. Ele não ia liberar essa moça. Exatamente, é onde o personagem se perde muito. Não se perde, foi constante, Érico. Só que a gente não sabia dessas coisas. A gente vai descobrindo o filme de forma Mas nós linear. não sabemos o que ele fez até então. Isso nem veio ao caso, a gente foi descobrindo. Exatamente, então o filme ele não Como poderia... exatamente? Eu não estou concordando com você. Então, mas não, é isso mesmo que você está falando, é isso mesmo, nós não temos... O grande problema pra mim é a mudança de clima do filme. Eu não acho que o filme tem mudança de clima, o filme o filme começa com um suspense absurdo, E continua com suspense, até o um momento que ela sai pra fora, 10 minutos e o antes de mistério. acabar o filme. Érico, até o momento que ela sai de dentro daquele bunker, que falta 7 minutos pra acabar o filme, a gente não sabia se tinha alienígenas ou se ela só estava sequestrada. O filme manteve esse suspense até os finalmente. E aí, claro, né, como trata-se de uma franquia do Cloverfield, teve que enfiar lá o monstro, a gente não gostou, talvez se fosse só um filme Você de quer defender esse suspense... filme? Você talvez quer defender? Você não quer defender Eu não esse estou filme? defendendo, eu inclusive não gostei e não voltaria, nunca recomendaria esse filme. Eu só acho que dentro do universo que foi criado, atende. Eu passei um desespero danado achando que esse cara podia fazer alguma mal pra moça, depois eu achava que ele era um pai de família, depois eu tinha dó dele, depois eu achava que o mocinho era um coitado, depois eu... Sabe, eu fiquei lutando comigo mesma dentro desse filme. E isso foi muito interessante. Nós fomos unânimes aqui a sentir o filme como um suspense brutal, brabo. E depois nós fomos unânimes também a não gostar da inclusão do monstro no cenário do De filme. repente, se o J.J. Abrams não tivesse comprado Talvez. e transformado no Cloverfield, daí Seria fosse um muito filme melhor. independente, se não tivesse feito The Cellar, talvez tivesse sido melhor sucedido, porque realmente virou uma palhaçadinha. Virou uma palhaçadinha. E eu também, aí, pra mim, pro Érico, falta muito da explicação do filme e pra Daenerys não falta. Ela quis fechar os olhos e beleza. É Eu não isso quis mesmo. fechar os olhos, não. Eu tô Eu brincando, achei a gente realmente sabe, eu ficou tô brincando, claro. tô brincando, Basta só brincando. cruzar aqui. O Junior falou do bunker, que é bem feitinho o bunker, a sala principal deles com a cozinha, aquela escadaria ali, funciona bem no filme inteiro, né? Eu vou ser sincera, eu O tenho quarto. uma queda por cenários pequenos. Então, mas é aí que eu vou Eu chegar. acho que eles fizeram um milagre com o Então. roteiro que é tão simples. Eles conseguiram levar 2 horas de suspense puro, a gente sem saber de nada, de O absolutamente cenário. nada. E a gente numa sentia, luz e barata. nós sentimos momentos de prazer com eles. Era isso que eu ia Luz chegar. e tensão. Ah, sim. O Shyamalan faz isso super bem. Mas era isso que eu ia falar. O cenário funciona muito bem, mas para ser um quarto de Jack, que o cenário é menor ainda, precisa comer muito arroz e feijão. Não, Né? mas aí você tá falando do... né? Oi. Mas dá comparativa, né, de cenário. Vamos comparar Mas esse filme com o Cloverfield, o monstro. Você tá falando dos melhores filmes do mundo! melhores filmes do Oscar passado. Que a Não, Adriana não, doente não por dá isso. pra comparar Eu com, amei esse não dá filme. pra comparar esse filme com Cloverfield, o Monstro, porque é completamente diferente. Tá bom. O clima é completamente diferente. Só não tem uma. Como não dá pra comparar Cloverfield, o monstro? O clima é outro, Daniel. Tá bom, Cloverfield, o vamos Monstro é comparar ação com o o tempo Jack, total. que faz Daniel. mais sentido, Não realmente. comparei com a gente, só falando de cenário. Comparei o cenário do quarto de Jack, que é parecido, não é? Cenário limitado, pequenos lugares. Sim. Sim. E aí, mais alguma coisa? Não há nada, né? Gente, então falamos de Rua Cloverfield 10, voltaremos em Rua Cloverfield 11 ou Cloverfield e o Monstro 2. Ou Houston.
Cloverfield Houston. ou qualquer coisa nesse sentido. E é Mas a isso. gente volta antes também, né? Voltamos antes. Nós vamos voltar com Não fala. Mad Max Fury Road 2. Não fala, deixa no suspense igual Cloverfield. Aquele abraço, espero que vocês tenham gostado. Participem com a gente aqui no nosso canal. Esse é o Cinetrio, nós somos Irmãos Elias.